Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pod Whey, o podcast da Whey Suplementos, a rede de suplementos que mais cresce no Brasil. Aqui falamos sobre saúde, bem-estar, trazemos muitas dicas para vocês. Nosso propósito é inspirar conquistas e transformar desejos em realidade. Hoje vamos falar um pouquinho sobre nutrição, saúde intestinal, oncologia e muito mais. Eu sou a Vanessa Gomides, sou nutricionista responsável da rede Whey Suplementos e ao meu lado a minha amiga vai se apresentar. Oi, gente, meu nome é Juliana, faço parte da equipe de marketing da Whey Suplementos. E agora a nossa convidada, a Iris, vai se apresentar também. Olá, tudo bem? Meu nome é Iris Lengruber, sou nutricionista, membro e especialista da Sociedade Brasileira de Nutrição e Oncologia. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Ai, obrigada pra gente A também. gente que agradece a participação. E antes de mais nada, conta um pouquinho pra gente quem é a Iris. Nossa, tá com tempo. Então, Iris foi jovem aprendiz no McDonald's com 14 anos, foi meu primeiro emprego. A contragosto da minha família, né? Quando eu falei assim, gente, eu vou trabalhar no McDonald's. Minha avó, você tá louca? Você não lava uma louça em casa? Eu quero, enfim. Foi meu primeiro emprego, fiquei durante 7 anos no McDonald's. E só que assim, lá eu fiz a dieta do palhaço, sabe? Já viu Super Size Me? Era aquilo. Almoçava e jantava no McDonald's todos os dias. Enfim, claro que não deu certo, né? E lá pro finalzinho, assim, dessa época que eu trabalhei, eu comecei com uma gastrite e duodenite crônicas. Enfim, passei na mão de um monte de médico, até que parei na mão de um nutricionista. E ele corrigiu minha dieta, falou muito assim, nossa, você não pode fazer isso, você não pode comer fast food todo dia. Ali eu me apaixonei, não por ele, mas pela profissão. Eu falei assim, bom, é isso que eu quero fazer da vida. Eu quero continuar trabalhando com comida, mas eu preciso trabalhar com saúde através da comida. Ali eu tinha certeza que eu queria fazer nutrição. Mas foi difícil, né? Eu não tinha muita condição financeira, não tive um ensino fundamental. O ensino médio, na verdade, na época era segundo grau, né? Não tinha, assim, uma base, fiz formação de professores. Mas aí, nessa época, eu continuei trabalhando no McDonald's para pagar minha faculdade de nutrição. Eu comecei a fazer nutrição na Pino Leite, que hoje é em Anguera, né? E aí, dali, logo assim que eu tava... Aqueles partes finais do estágio, você podia meio que escolher a hora que você ia fazer o estágio. Eu falava assim, produção, que produção na nutrição é cozinha, né? Produção vai ser meu último, porque eu não quero. Agora que eu fiz nutrição, eu quero sair linda e cheirosa do consultório. Esse negócio de sair com cheiro de gordura, eu tô fora. Aí fui deixando por último aquele estágio de produção. E aí, no dia que acabou meu estágio de produção, aquele alívio, aí o interlocutor chamou a gente para fazer uma festinha surpresa para mim, fez um bolinho de despedida e tal. E bem no meio dessa festa, ele olhou pra minha cara e falou assim, nosso presente para você, de agradecimento, é o seguinte, você tá contratada. Aí eu, quem me dera Deus me livre, quem me dera Deus me livre, meu Deus do céu, meu primeiro emprego, posso casar, meu Deus do céu, em produção, cozinha, não era o que eu queria. Enfim, nunca fui de negar as portas que se abrem, trabalhei em produção. Aí comecei a trabalhar em produção, não era o que eu queria trabalhar com saúde, enfim, não era só com comida. Mas trabalhei em produção por muito tempo, até minha filha nascer. Aí acho que toda nutri, depois que o filho nasce, a gente pensa um pouquinho no materno-infantil. Atendi numa clínica pediátrica, fiz um monte de coisa. E enquanto isso eu consegui fazer um mestrado com bolsa federal. Então isso eu sempre falo para meus alunos, né? Falo, olha, a gente às vezes faz uma faculdade particular ali. Existem ainda certos preconceitos. E mesmo assim eu passei para um mestrado com bolsa federal, continuei estudando. A docência sempre foi minha paixão, né? Depois eu fui também para o caminho da docência e comecei a trabalhar também como personal diet, enfim, atendendo em casa. E aí a nutrição, desde essa época que eu comecei a fazer o personal diet, entrou mais essa parte do intestino, porque tive uma família de gastros, né, que eram meus maiores pacientes, que depois me chamaram para atender com eles, tô lá até hoje. Ai, que legal. Eu tenho uns 15 anos. E aí muita demanda de intestino. E aí entrei para um doutorado com bolsa federal também. Sempre fui muito estudiosa, só que aí no meio do doutorado dei uma surtada básica. Falei assim, gente, eu não quero mais pensar, eu quero chegar em casa, sei lá, desligar meu cérebro, sei lá, assistir Big Brother. Não sei, alguma coisa que não me faça pensar. Só que é claro que a gente não sossega, né? Aí larguei o doutorado com 2 anos de doutorado, faltava só metade. Mas assim, surto geral mesmo, uma criança de 6 anos em casa, enfim. Eu falei, cara, eu não vou mais estudar. 3 dias depois que eu falei que não ia mais estudar, já estava inscrita na especialização da SBNO em nutrição oncológica. A gente não consegue parar de estudar, né? Ainda mais quem tem essa coisa da docência. E aí, depois fiz SBNO, me especializei. Hoje sou, além de membro e especialista, eu dou aula também na SBNO. Então, hoje também eu trabalho dando aula na SBNO, sou professora colaboradora da UF, na pós-graduação de medicamentos e alimentos, além de atendimento em consultório. Acho que eu resumi, né? Resumiu. Depois de uma hora. Nossa, mas muito legal. No meio do caminho eu vou lembrando outras coisas que eu fiz, que eu já fiz de tudo. Ah, mas Na nutrição. a nutrição é muito ampla, né? Você já trabalhou em várias áreas. Muito legal. Essa questão que você falou, quando a gente tem filho, a gente puxa um pouco para a área da materno-infantil. Comigo não foi diferente também. Né? Acho que é natural, né? Porque você começa a estudar aquilo, né? E começa a querer aplicar. E como que foi aplicar aí a nutrição em casa?
Em casa sempre foi muito fácil. Na verdade, minha sogra fala que eu criei um monstro. Porque meu marido tá mais chato que eu. Porque em casa, assim, vou te falar que eu parei na materno-infantil muito pela minha filha. Porque quando eu coloquei ela na escola, a professora adorava as merendas dela. E ela era casada com um pediatra. Aí ela, meu marido quer conversar com você. Porque ele falou que comenta em casa, eu comecei a atender no consultório dele. Por causa das merendas da minha filha. Legal! Então, assim, mandava as merendinhas super saudáveis e tal. E todo mundo falava. E ela era, como ela almoçava na escola, colocavam ela sentada do lado das crianças que comiam mal. Porque então, assim, ela me influenciava bem, entendeu? Devia ser aquele todinho, percalços, né? De vez em quando chegava um boletim lá em casa. Ana Luísa está provando lanchinhos dos vizinhos. Aí uma vez eu falei, o que vocês sugerem? Que eu mande porcaritos para ela poder não roubar do vizinho ou vocês incentivam o vizinho a comer o dela? Vamos ver. Mas, enfim, tiveram esses percalços, mas foi fácil em casa. Hoje em dia, todo mundo se alimenta super bem lá em casa e são mais chatos do que eu. Eu trabalho muito também com essa parte comportamental, né? Assim, no consultório, a minha abordagem é totalmente comportamental. Então, lá em casa eu tenho até que freá-los, né? Que eu falo, gente, calma, tudo bem uma pizza, né? Mas então, assim, eu tenho que trabalhar ao contrário, porque se deixar, eles vão super no fitness, no saudável, mas funciona bem em casa. Legal, né? Que maneiro, você trabalha aí com o público saúde intestinal, oncologia. Hoje, qual é o seu maior público? Feminino? Não sei. Olha, então, aí como a gente falou que eu já passei por tudo na nutrição, e eu atendi convênio por muitos anos. Por quê? Na verdade, quando esse casal de gastros me chamou para atender lá, eles falaram, Iris, olha, aqui é a Quinta Avenida, porque a gente trabalha na Moreira César, né? No Cristal Mall, um shopping novo. Era novo na época, né? Agora já tá até antigo. E aí ela, não, olha, aqui é o seguinte, a consulta é lá em cima e é só particular. E a gente foi com essa vontade, cara, ver aquela crise de 2018, tipo, vamos pro convênio, porque ninguém vai pagar a conta só no particular. E aí eu voltei para convênio nessa época, tem de vários convênios, que foi no auge da pandemia, quando eu estava surtando, atendendo de 7 às 20 todos os dias, que eu falei, vou sair do convênio, porque é uma maravilha, assim, te dá muitas possibilidades. Nem acredito muito, tem gente que fala, mas convênio você não atende bem porque é demanda. Isso é de cada um. Atendia meus pacientes igualzinho, tanto que hoje eles estão comigo ainda. Muitos deles ficaram comigo. Mas a gente se cobra muito porque você tem que colocar aquele monte de paciente para atender e você não consegue dar conta de agenda, né? E aí, o que acontece? Hoje, eu atendo muito ainda esses pacientes que, assim, foram materno-infantil comigo, agora eu faço introdução alimentar da criança. Eu ainda falo, olha, tem uma nutri que eu vou te indicar, foi minha aluna. Não, quero você. Não, mas é que eu não estou trabalhando mais. Não, mas eu quero você. Então, eu atendo ainda qualquer público. Mas hoje, assim, a grande maioria é saúde intestinal, porque eu trabalho com 2 gastros, né? Então, acaba que sendo a maior demanda. E oncologia, por causa da minha especialização também. Eu trabalho com muitos médicos que já sabem disso. Então, eles acabam indicando muito e vice-versa. Então, doença metabólica de forma geral, diabetes. Daí, às vezes, vem diabetes gestacional. Aí eu falo, olha, tem essa amiga aqui materna infantil. Não, mas eu quero você. Então, tem de tudo. Mas acho que hoje, se eu tivesse que dizer a maior público, é doença intestinal e câncer mesmo. E eu gosto de trabalhar com um paciente doente, tá? Assim, eu gosto mais de trabalhar com saúde do que estética. Sim, sim. E quais são as doenças intestinais que você mais vê, assim, que é mais comum em sua prática? A doença inflamatória intestinal, de forma geral, acaba aparecendo para mim. Mas, assim, o que é mais corriqueiro, e poucas pessoas, às vezes, até têm o diagnóstico, porque o diagnóstico é difícil, é a síndrome do intestino irritável. Que muitas vezes a pessoa nem sabe que tem, porque o diagnóstico é clínico mesmo, né? Não tem, você não faz um exame de imagem para descobrir isso, mas você vê que é uma reclamação do público geral. Tipo, eu tenho muitos gases, se eu comer repolho parece que eu vou morrer. E aí você vai vendo, olha, essa pessoa tem intestino irritável. Então, mesmo assim, o nutricionista não dá diagnóstico, né? Então, mesmo que a gente não dê o diagnóstico, geralmente é isso que você percebe, pessoas cada vez mais com intolerâncias alimentares, né? Que você acaba vendo que está ali com uma certa desbiose. Então, é o que eu falo, sendo ou não sendo o intestino irritável, o tratamento é muito parecido, né? Que geralmente é o de sempre, né? Comer comida de verdade, ou dando uma olhadinha naqueles alimentos que, embora sejam saudáveis, para aquela pessoa naquele momento não é muito bom, mas acaba sendo o maior público, né? Intestino irritável. Você vê uma dificuldade aí da galera trocar os alimentos, principalmente esse público aí de saúde intestinal, muitas vezes já vem com uma alimentação de muito tempo ali, né, industrializados e tudo mais. Você vê uma dificuldade dessa galera de trocar? Olha, eu acho que a gente está vivendo uma época muito legal da alimentação, tá? Tenho visto, assim, em consultório, pelo menos, as pessoas muito interessadas. O único problema que eu acho é que hoje a gente tem muita informação e nem sempre de qualidade. Então, essa coisa da gente ter, assim, esse monte de rede social informando tudo é complicado. Às vezes a gente leva metade da consulta desmistificando algumas coisas do que efetivamente falando o que é bom e o que é ruim.
Não vejo muita dificuldade das pessoas trocarem, porque, como eu te disse, eu trabalho muito com essa abordagem comportamental. Então, como eu faço? É o contrário. Ao invés de dar uma dieta impressa aí para ele colar na geladeira, eu falo, o que você come? O que você gostaria? E tirou, e às vezes nem precisava ter tirado. Me conta a tua vida. E às vezes a pessoa começa a falar, pão eu não como mais, porque nem é um demônio. Aí ele começa a falar, pá, pá, pá. Aí depois que eu anoto tudo que ele come e tal, ali, junto dele, que eu faço um plano alimentar. Então, assim, você acha que consegue, no lugar disso, colocar aquilo? Você acha que é viável? Então, a gente trabalha com micrometas. Não vejo essa dificuldade, tá? O que eu vejo mais é o contrário. É aquela pessoa que já chegou trocando um monte de coisa, de forma que nem foi tão saudável assim. Tipo, tem gente que chega, olha, doutora, eu não como mais pão, tá? Café da manhã agora é só creme cracker. A gente quase infarta, né? Não, come seu pão de fermentação natural, que é muito melhor do que um biscoitinho industrializado. Enfim, então acho que eles já chegam muito informados, mesmo que de forma, às vezes, agressiva demais. Mas eu começo a perceber que o paciente que chega pra gente, ele já não tá tão resistente, sabe? Ele já tem muito... E olha que eu atendo muito idoso. E mesmo assim, eles já têm muito estabelecido que eles precisam trocar, que eles precisam mudar, isso está super tranquilo. E isso entra até na questão dos suplementos, né? Sim. Eu falo muito para os meus alunos isso, porque eu já tive esse preconceito, né? Tipo, gente, comida de verdade, a gente não tem que suplementar. Suplemento é bobagem. E aí você começa a trabalhar com um paciente, por exemplo, oncológico, e você fala, misericórdia, não tem como. Aí você pega um paciente com intestino irritável, que ele não tem paz para comer feijão, e aí você, cara, tem uma enzima digestiva. Então, assim, você começa a ver que os suplementos, os nutracêuticos, eles hoje estão ajudando muito. E esses pacientes, eles já não têm mais essa resistência, muito pelo contrário. Às vezes, se deixar, eles querem trocar. Não, doutora, precisa comida não. Pode me passar tudo cápsula, que eu fico de boa, né? Então, a gente tem que achar aquele meio termo. Mas resistência eu não vejo, não. Ah, que bom. A gente tem visto bastante, né? O público, principalmente os idosos, 40 a mais já, buscando mais longevidade, né? Mais saúde também. Tem aparecido bastante nas lojas também, com prescrição. Então, assim, dá pra ver que a galera está buscando ajuda profissional mesmo. Isso é muito bom, né? Porque realmente a internet hoje tem muita desinformação. É verdade. E aí cada nutricionista falando nutricionista ou nem é, né? Mais de saúde, de forma geral, e às vezes nem de saúde, né? Só influenciadores, cada um fala uma coisa. Cada um fala uma Esses coisa, a pessoa vê um vídeo influenciadores. falando uma coisa, depois vê um vídeo falando outra. Aí você estava falando dessa questão, né, dos atendimentos. Qual geralmente é o tempo de sua consulta? Eu marco de hora em hora. Mas aí aquilo que eu sempre falo, peço desculpa quando o próximo atrasa muito, que eu falo, olha, são pessoas, né? A gente não tem como saber, às vezes a pessoa tem mais demanda. Mas assim, na época de convênio, que eu te falei que às vezes a pessoa, o atendimento é ruim. Não, eu marcava de meia hora, mas eu quase surtava, porque eu queria falar em meia hora, e vocês estão vendo que eu tenho facilidade de falar rápido, né? O paciente quase surtava, porque eu tentava falar em meia hora o que eu falava em uma. E muita coisa é o pós-consulta, porque hoje em dia eu consigo fazer uma consulta em 1 hora, que eu acho até pouco, que eu já fiz consultas em 2 horas, né? Mas agora eu já fiz isso mais dinâmico, porque eu consigo fazer um pós-consulta. Então, eu só mando as coisas no dia seguinte, no máximo. Também não fico assim, aquela coisa de daqui a um mês, não. Porque eu sei que o paciente sai ansioso pelo plano alimentar dele. Então, eu converso ali na hora, a gente monta esse plano junto e depois eu mando tudo por escrito bonitinho, organizadinho. E a gente acaba tendo esse contato pelo WhatsApp, né? O paciente tem muito contato comigo. O paciente oncológico, ele é esse paciente dessa demanda, tá? Às vezes meu marido implica, ele fala, gente, mas essa hora, porque meu telefone não faz barulho, mas ele vê que fica chegando mensagem o dia inteiro. Mas eu já me coloquei no horário comercial, vou responder e tal, mas é um paciente que tem essa demanda. Porque às vezes ele está no meio de um tratamento, vem um sintoma inesperado, ele quer saber o que ele pode fazer, então eu sou bem acessível com esse paciente depois da consulta. Muito bom que você faz um plano alimentar mais individualizado junto com eles, que eles vão seguir melhor, né? Vão sentir até em dívida com você de seguir. E com relação à suplementação, essa questão das linhas Clean Label, né? Que são bem... eles buscam matérias-primas de maior qualidade. E você sempre leva isso em consideração na hora de prescrever, né? Conta um pouquinho pra gente sobre isso. Totalmente. Ontem mesmo eu tava vendo um post, eu sigo muitas alunas, né? E às vezes eu tenho um desespero de ver uns posts assim de algumas alunas. Eu vou lá no inbox e falo, olha, é bem assim. Ontem aconteceu isso. Eu tava vendo um post de uma colega de profissão, nutricionista, foi minha aluna na pós, e ela tava lá falando assim, criticando uma prescrição de um outro profissional, e ela tava falando, agora você vê, né? A gente já sabe que comida de verdade resolve tudo. Aí vai a pessoa lá, agora tudo é whey, tudo é whey. Aí foi lá, a pessoa colocou um whey no lanche da tarde, ela estava criticando o lanche da tarde com whey. E aí você, no lugar que era para você estar comendo uma comida saudável, tá colocando um monte de aditivo químico que é ruim e faz desbiose. Aí eu fui lá no inbox dela e falei, olha, entendo aonde você quis chegar, mas você tem que ter muito cuidado quando você generaliza, porque os meus pacientes já sabem. Às vezes eles mandam mensagem assim, doutora, essa proteína que a doutora passou tá muito cara, comprei outra. Eu falei, prefiro que não tome.
prefiro que não tome. Ah, vai conseguir comer 2 ovinhos? Perfeito e lindo. Não vai conseguir? Essa proteína aqui. Ah, não consigo, só consigo essa outra aqui porque foi metade do preço. Então, prefiro que você não come. Não coma, não tome. Então, assim, eu super prezo pelo Clean Label, ainda mais que eu trabalho com esses pacientes que são muito complexos. Doença inflamatória intestinal, paciente oncológico, realmente são pacientes que eu não posso dar um suplemento que junto vai vir um monte de aditivo químico que vai fazer mais desbiose nele. Então, é claro que eu super prezo, por isso que eu só trabalho com marcas extremamente clean label, marcas que eu posso confiar. E mesmo dentro dessas marcas, eu leio os ingredientes e vejo, não, isso aqui serve para você. E totalmente individualizado. Porque aí a gente vai lá. Ah, uma proteína vegana, maravilhoso e lindo, né? Só que ela tem FODMAP, porque a base dela é ervilha. Eu posso para esse paciente de intestino irritável? Não. Então, por isso que eu falo, tanto para os alunos quanto para o paciente, não dá para você fazer uma receitinha de bolo, um copia e cola. É muito individual. A gente tem que pensar no paladar, que tem que ser gostoso. Então, por isso que a gente às vezes até prova, mas eu ainda falo, eu sou super chata. Se eu disser que é bom, é que é maravilhoso. Se eu disser que é ruim, pode ser que você consiga tomar. Então, a gente preza pelo paladar, mas principalmente pelo que tem ali, né, de ingredientes, porque a gente quer dar só coisa boa e não desagregar o valor do que aquilo ele pode ter para o paciente. Até porque se for ruim, eles não vão nem querer tomar, né? A adesão, Enjoar, gente, vai ser adesão, totalmente condicionada, né, ao sabor. Preço faz diferença? Muito. É claro que faz, porque também senão ele não vai ter adesão. Só que é o que eu falo, a gente não tem almoço grátis. A outra proteína estava menos da metade do preço, lê o ingrediente. Vai lá, lê lá a lista de ingredientes. Se tiver um trava-língua, se tiver muitos ingredientes, você já começa a desconfiar. Até manda eles mandarem foto. Ó, se achar alguma coisa similar e achar que é a mesma coisa, me manda foto que eu te digo se é a mesma coisa ou não. Isso, é importante. E a gente sabe que cada caso é um caso, né? Mas qual a suplementação, os suplementos que você costuma indicar mais? Olha, se você pensar, por exemplo, no paciente oncológico, qual um dos poucos suplementos que não tem nenhum tipo de contraindicação é o ômega 3. Né? E realmente é um suplemento que o paciente geralmente vai precisar utilizar. Hoje em dia, o queridinho é creatina, né? O paciente já sai do consultório e já manda mensagem, mas e creatina? Calma, né? Nem sei, não é para todo mundo, não é para toda hora. Mas ainda é um suplemento também que a gente acaba utilizando. E eu sou apaixonada pelo Body Balance. Então, assim, proteína de suplementação, para mim é Body Balance. Não vem mais com outra. Ah, mas a pessoa não tem intolerância nenhuma, mas sabor, leveza. É bem melhor. E resultado, eu adoro Body Balance. Então, para mim, assim, é top de linha, para mim, é Body Balance também. E claro, né, como você falou, cada caso é um caso. Probiótico, que também nem sempre a gente usa probiótico, às vezes a gente trabalha com intestino, a pessoa já acha que tudo é probiótico. Eu falo, calma, primeiro a gente tem que cuidar da terra, que é do intestino, da alimentação, que tem ali pré-bióticos, para depois pensar se realmente esse paciente é candidato a probiótico. E o paciente oncológico em tratamento, ele pode ser contraindicação de probiótico. Porque se ele tiver naquele entre uma quimio e outra, que tem aquela baixa de imunidade, é a única contraindicação da gente usar probiótico. Não tem ainda nenhuma, assim, recomendação para usar. Então, pelo contrário, o INCA, no consenso INCA, a gente não usa para ser conservador. Então, aí esse a gente já tem que ter cuidado. E olha, gente, acontece de tudo. Às vezes eu recebo paciente oncológico que já passou por algum outro profissional de saúde e chega assim para mim, olha, eu tô tomando todos esses antioxidantes, essas vitaminas, só que pensa, o tratamento oncológico, a quimio, a rádio, tá ali para oxidar as células. A gente quer matar as células. Aí você vai lá e dá um alimento para as células, um antioxidante. Esse paciente não pode. Então, mas é vitamina, mas é bom. Mas para ele, naquele momento, não pode. Então, por isso, como é importante, né? Passar por um nutricionista para ter noção do que você pode. Nem tudo que é bom para o vizinho é bom para você. Sim. Mas eu acho que hoje, eu mesmo mudei muito minha concepção em relação à suplementação, exatamente por causa dessa era Clean Label. Porque eu sou de uma época que suplementação era aqueles mega mess, aqueles potões assim de X mil calorias, que tinha tudo quanto é troço de aditivo químico, saborizante, conservante. Era basicamente aquilo, o macarrão com salsicha, né? Para treinar, para quem era maromba raiz. Então, eu sou de uma época que realmente a gente, não, suplemento não. Minha avó chamava tudo de bomba, não podia ver uma cápsula e dizer, uma bomba. E hoje a gente, né, estudando e vindo esses suplementos Clean Label, acho que a gente muda muito a concepção, né? Tem muita coisa que vem para agregar valor. Isso é muito bom. Falando nisso em achar que antigamente tudo era bomba, eu lembro quando a minha irmã comprou um pote de creatina, pequenininho. E aí ela tomou e a gente foi treinar crossfit. Só que ela passou mal. Mas por outra coisa, outro motivo. Eu falei, tá vendo? Aquele negócio que você tomou. Aquele pó branco que você não tomou. toma mais. Muito bom. É. Provavelmente pela intensidade do exercício, né? Aí eu tá vendo? Desidratação, qualquer Quem não coisa. tem conhecimento, realmente. Hoje já, né, indica aí a creatina para todo mundo. Acho que É um creatina dos suplementos mais estudados hoje, né? citou o ômega 3, né? Hoje acho que é o suplemento um dos mais utilizados, né?
acho que por todo mundo, né? Todo mundo. Todas as faixas Todas as etárias aí a idades, gente vê na loja. Às vezes a galera vai buscando até sem prescrição e fala, encontrei na farmácia mais barato. E aí a gente vê também a importância do selo de qualidade, né? Que também tem essa questão com clean label. E a concentração. A dose do Às vezes ômega tá 3. baratinho, mas você tá comprando, você toma 4 cápsulas, né? Às vezes toma 4 não vai dar a concentração de Dá nem 2 do duas. outro, É. né? Então aí a importância também de seguir uma prescrição nutricional, fazer um acompanhamento direitinho, porque às vezes você tá tomando um negócio que acha Jogando que tá dinheiro fazendo fora. bem. Barato que sai caro, né? Exatamente, a mesma coisa aí da proteína. E o Body Balance, eu também tô adepta ao Body Balance. Muito melhor que o Whey, assim, no meu paladar, né? Sim, ainda mais pra quem não gosta muito da textura Leitosa. leitosa, você tem aquelas opções mais fresh, né? Muito bom. Tem várias opções de sabores. Eu gosto Uhum. também. Eu gosto também. Deixa eu ver. Então, teve algum caso, assim, marcante em consultório que você viu uma mudança muito radical que você tenha levado pra vida? Acredito que tenham sido vários, né? Você trabalhou em várias áreas, mas tem algum caso específico marcante? Tem vários, sim. Assim, o que eu mais vejo na oncologia, algumas pessoas às vezes perguntam assim, Iris, trabalhar com paciente doente, trabalhar com câncer é triste, né? Eu falo, gente, a oncologia me escolheu, não fui eu que escolhi. Eu jamais escolheria trabalhar com paciente com câncer, jamais escolheria trabalhar com paciente com doenças graves. Sempre gostei de trabalhar com paciente com algumas doencinhas metabólicas, uma diabetes, que você vê logo ali a pessoa recuperando. Só que realmente foram os caminhos da vida que quando eu vi, cara, eu preciso me especializar, eu quero trabalhar com esse público. Só que o que você recebe em volta, assim, é muito gratificante. Então, para você ter uma ideia, o que eu vou te contar não parece uma vitória, mas é. Talvez você demore a entender. Mas é muito comum, às vezes, o cuidador de um paciente que faleceu me mandar mensagem agradecendo. Falando assim, o quanto que aquela pessoa chegou no momento de passagem com qualidade de vida. O quanto que os médicos falaram, poxa, como ele tá bem, como ele tá se saindo bem. Porque na nutrição oncológica você aprende que nem sempre o seu resultado é você recuperar o estado nutricional. Eu falo muito isso até para os pacientes para os alunos da pós, que eles às vezes têm aquela coisa do encantamento da nutrição, do tipo, eu vou curar com alimento, né? Eu vou prevenir o câncer com alimento. A gente sabe que a gente tem muitas questões em relação à prevenção, mas infelizmente a gente não tem a cura, não tem um alimento que cure o câncer. O que a gente faz é cuidar do paciente, do estado nutricional, da qualidade de vida acima de tudo. Então você pegar uma pessoa que perdeu um ente querido, com uma doença, às vezes, realmente, assim, que te aproxima muito mesmo da morte, né, da finitude. E essa pessoa ainda ter cabeça para te mandar mensagem, olha, eu tô te mandando aqui notícia que fulano não aguentou, ele fez a passagem, mas ele estava super bem, e ele, realmente, assim, os médicos todos elogiando de como ele se saiu bem durante o tratamento, mas às vezes já era um paciente metastático, a gente já não tinha nenhum poder sobre a saúde dele como um todo, mas só de você conseguir dar qualidade de vida, por exemplo, um paciente que tem uma obstrução intestinal, que ele tem que fazer uma dieta muito severa, sem resíduos. É difícil, uma dieta muito difícil para fazer, porque é uma dieta sem resíduo, mas ele também não pode constipar totalmente, então ele tem que ter um pouco de fibra. É uma dieta difícil demais de você fazer. E aí você ainda tem que fazer contemplando o cultural, porque aquele paciente só tem esse prazer na vida, sabe? Então você conseguir esse meio termo de forma que essa pessoa que perdeu esse ente querido ainda lembrar, poxa, deixa eu falar com ela porque era uma pessoa que se importava. E aí você começa a entender que no início você pensava que isso era uma perda. Tipo assim, como assim o paciente morreu, né? Eu tenho uma culpa aí de não ter conseguido ajudar. Mas não, eu ajudei no meu propósito, que foi dar qualidade de vida enquanto tinha vida. Dá mais vida aos dias, né? A gente não pode dar dias de vida, a gente dá mais vida aos dias. Então, acho que isso é muito gratificante. E isso, graças a Deus, acontece com uma certa frequência, né? De você ver, e muitas vezes pacientes que se curam também, mas que muitas vezes chega lá no consultório, você acha que é só para uma consulta, e ele fala, olha, vim aqui mais mesmo para te ver, porque agora eu quero uma dieta normal, porque eu tô curada, e nossa, você me ajudou muito. Então, para mim, isso é o melhor dos mundos. Eu quase chorei. É porque Tô toda arrepiada. Vou te falar, tem muito, por exemplo, paciente com diarreia, idoso com diarreia crônica. E que já tinha perdido também a vontade de sair de casa e tal. E eles também, eu ganho presentinhos fofos de pacientes idosos. Iris, eu achei que eu não fosse mais ter vida, né? E olha, e você me melhorou minha diarreia crônica. Que eu tô te falando aqui de 2 polos, né? Mas diarreia crônica que não é nada diante de uma doença em fase terminal. Mas que também acabou com a qualidade de vida desse paciente. A pessoa às vezes deixa de sair por vergonha, de passar uma vergonha na Sim, rua, de né? constrangimento, medo de comer, né? Gente, olha só, Deus botou prazer nessa necessidade fisiológica que é comer. Você imagina você ter medo de comer.
é desesperador, né? Então, você dá essa segurança para o paciente, não tem preço. E eu acho que é por isso que eu gosto de trabalhar com o paciente doente, né? Porque com a estética, eu não sei, nunca gostei de trabalhar com estética, mas eu acho que os resultados são muito, assim, numéricos, né? E esses não, esses eles veem resultados em pequenas coisas, sabe? O fato dele conseguir ficar um dia sem ter diarreia já é uma vitória para ele. Então, eu vejo esse retorno muito mais gratificante, sabe? Ai, é mesmo. Ai, que lindo. Também. Quais são os erros, assim, mais comuns que você vê esse pessoal? Você já falou que eles acabam tirando alguns alimentos da dieta de forma... por eles Desnecessária, mesmos, né? né? Desnecessária. Muitas pessoas acabam tirando lactose 100%, né? Achando que talvez... Às vezes nem tem nenhuma intolerância e acaba tirando. Quais são os erros mais comuns que você presencia, assim? Olha, são muitos, né? Mas vamos lá. Em relação à lactose, se fosse só lactose, estaria fácil, né? O problema é que o leite virou demônio, ainda mais para o paciente oncológico. Assim, o INCA lançou uma cartilha muito interessante, que é voltada para o paciente, que é uma cartilha que fala de mitos e verdades no câncer. E um deles é essa coisa do leite. Porque o leite, ele é um vilão dentro da área de saúde, não se sabe por quê. Não, e tem umas desculpas que eu detesto, né? Tipo, você vê de vez em quando algumas pessoas falando assim, profissionais de saúde. Gente, o único mamífero que toma leite de vaca é o homem. Claro, é o único também que sabe ordenhar. Você já viu um cachorro ordenhando uma vaca? Dá umas coisas assim, um retardamento. Mas enfim, aí a gente tem que ter muita paciência. E aí você pega um paciente idoso, que a única forma dele se alimentar é com leite. Ele toma leite 3, 4 vezes ao dia. Até para você colocar um suplemento, você só vai conseguir no leite. E ele chega para mim com caquexia, com sarcopenia e falando assim: olha, eu não tenho mais vontade de comer, o suplemento que me deram é horrível, e eu não posso tomar leite, eu não posso comer pão, porque o carboidrato alimenta o câncer. Nossa, dá um aperto no peito. Gente, vamos lá. Carboidrato alimenta o câncer. É um dos maiores erros que os pacientes já chegam com isso, tá? E eles chegam com várias PDFs de estudos de Harvard que mandaram para eles. E aí a gente fala: beleza, vamos lá. Todas as nossas células amam glicose. E as células mutadas não vão ser diferentes. Sim. Só que a grande diferença disso tudo é o seguinte: a célula mutada, ela ama a glicose, assim como as outras, só que ela faz o que a gente chama de rearranjo metabólico. Você tira a glicose dela, ela faz energia até de butirato, que é coisa boa. Então, assim, a gente não tem o que fazer. Se fosse assim, gente, a cura estaria descoberta, né? Tira o açúcar daquele paciente e pronto, vai curar o câncer. Não é o caso, quem dera. Então, de fato, que o açúcar alimenta o câncer, alimenta todas as células. Mas eu não tenho que tirar o açúcar. Ah, Iris, então você manda o paciente comer doce? Claro que não. Mas ele não é proibido de comer fruta. Né? Mas ele não é proibido de comer o arrozinho branco dele, desde que tenha uma fibra junto. Então, assim, eu acho que o maior erro, infelizmente, vem às vezes de profissionais de saúde. Sim. Ele às vezes chega pra gente, já tirou o pão, já tirou o leite, já tirou tudo, e a Colocou vontade um de suco viver. detox. Suco detox, shot de imunidade. Shot, E aí, esses montes de shot, e a pessoa toma aquilo na força do ódio, não tem prazer, e você vê claramente que aquela depressão também em torno da própria dieta não está ajudando na cura, não está ajudando no processo. A pessoa não tem mais prazer em comer. Né? E aí eu também não gosto dessa fama que às vezes eu fico, a Iris é boazinha. Não, a Iris não é boazinha. A Iris trabalha com ciência. Né? Então não adianta eu tirar. Olha só, a pessoa está sendo tratada, está fazendo quimioterapia, radioterapia, passou por cirurgia, eu vou tirar o açúcar dele. Isso não faz nenhuma diferença na vida dele, eu tô tratando ele. Sim. Então, aonde entra esse açúcar? Em que momento? Às vezes são pessoas que falam assim: olha, Iris, eu como um bolinho de tarde porque minha mãe sempre fez esse bolinho de tarde e a gente lancha com ela. Eu vou mandar ele parar de comer o bolinho? Não. Mas eu vou falar: olha, será que você consegue comer alguma coisa mais proteica antes do bolinho? Para que você não coma o bolinho inteiro? Ou não tenha picos de glicemia? Então, a gente tenta, né, ir condicionando ali. E às vezes é o único momento de prazer que a pessoa tem no dia ali. Às vezes o único momento em família que tem também. Exatamente. Vai tirar o pãozinho, vai tirar o bolinho da avó, às vezes, aquela coisa que tem, Exatamente. né, um valor afetivo também. E você falou tudo sobre valor afetivo, porque se você for ler algumas coisas sobre pacientes em estado terminal, pacientes em paliativo e tal, você vai ver que 90% dos desejos são voltados para alimentação. O que você gostaria agora? Ah, de comer tal coisa assim, assim. E geralmente é comida que tem memória afetiva para ele. Às vezes, para mim, uma memória afetiva vai ser um rocambole que só minha avó sabia fazer. E às vezes, para você, a memória afetiva vai ser. Pode até ser uma maçã. Sei lá. Geralmente é com carboidratos refinados. Mas a memória afetiva é voltada muito para um alimento que não vai fazer diferença nenhuma para esse paciente. Verdade. E que vai acolher, né? Que vai dar aquele carinho na alma. Então, eu acho que o câncer me ensinou muito a trabalhar com um pouco menos de restrição. Então, não é que Iris seja boazinha, não é que eu não trabalhe com ciência, não é que eu não pense no que é bom para aquele paciente em relação à saúde, mas sempre ponderando o cultural,
a vivência dele, familiar e principalmente a questão afetiva. Saúde. Eu lembro quando a minha avó já tava, porque minha avó teve problema renal, né? E aí eu lembro que ela pediu uma época, ela tava triste, ela falou assim, eu só queria comer um bolo com guaraná. E aí, só que a gente não deu pra ela. E depois a minha avó faleceu, e minha mãe falou assim, eu me arrependo de não ter dado o bolo com guaraná pra ela. E não teria feito a menor Exatamente. diferença, né? E ela tava, tipo, muito só comendo frango, coisa sem sal, sem nada. E ela só queria um bolo com guaraná. Mas Verdade. é isso mesmo. E afeta o psicológico, né? É. A saúde. Já ficava neurológica. realmente isso na A cabeça gente, dela, de né, que ela não gente, podia quando comer tira nada. todo o açúcar, já tem vontade de sair matando todo mundo, né? É. Você imagina uma pessoa que também já tá lidando com uma doença e É. tal. Então, assim, não é você não vai deixar comer açúcar o dia inteiro, mas é equilibrar mesmo, né? Sim, Deixar ter um é. pouquinho ali de memória afetiva, comida de vó. E voltando um pouquinho também no assunto de saúde intestinal, como o estresse e o estilo de vida afeta na saúde intestinal? Nossa Senhora, totalmente. Se a gente pensar hoje no estilo de vida moderno, vamos pensar assim. Eu mesmo, gente, eu falei pra vocês que eu dei uma surtada, né, na questão do doutorado, mudei totalmente a minha vida. E hoje em dia, graças a Deus, consigo, assim, treinar, fazer exercício, ser uma pessoa normal. Mas passei uma época da vida nesse corre enlouquecedor de comer em pé. E aí você começa a perceber que uma coisa vai levando a outra. Porque você não tem tempo, e aí se você não tem tempo, você não faz sua própria comida, você compra mais industrializado. E aí, se você compra mais industrializado também, você tem menos fibras, obviamente, então você não tem prebióticos para alimentar ali seus bichinhos, né, do bem. Às vezes, gente, o paciente não tem tempo nem de fazer cocô, não tem tempo de ir ao banheiro. Ah, eu tenho uma constipação importante, doutora. Tá, me conta a tua vida. Ah, eu acordo 5, saio de casa 5h10, porque eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo de ir ao banheiro. Vai ser constipado, né? Então, assim, você começa a perceber que o estilo de vida moderno leva muito a isso. A uma alimentação inadequada. Você não tem tempo de se exercitar. E aí o exercício físico também ajudaria muito. Então, aquela pessoa que se alimenta com comidas mais ultraprocessadas, não tem tempo de se alimentar direito, o próprio estresse mesmo, né? A gente já sabe que também é um problema. E ainda por cima, a falta de atividade física, acho que é o combo perfeito para hoje a gente ter tanta gente com problemas intestinais. E às vezes nem se dão conta disso, né? Às vezes normaliza ir ao banheiro uma vez a cada 3 dias. Verdade. Assim como eu te falo que às vezes eu atendo pacientes, quando eu falo de diarreia crônica, eu não tô falando de uma semana, não. Eu tenho paciente que tem diarreia há anos. Que chegam para mim e falam assim, doutora, olha, já até tô desistindo de viver, porque não sei a última vez que eu tive um cocô com formato. E achando isso normal. Então, assim, muitas vezes a gente tem que reformular o todo e é difícil, porque a gente sabe que isso também depende de um monte de situação, né? Não é simples, não é barato você ter um estilo de vida totalmente saudável. É utópico, né? A gente fala, não, mas olha só, você pode correr na praia que é de graça. Sim, mas agora que eu tô correndo na praia, eu devia estar trabalhando, produzindo e ganhando dinheiro, né? Então, a gente sabe também que tem toda uma questão envolvida de você conseguir conciliar seu trabalho com a vida pessoal. E hoje em dia, eu acho que o nosso estresse está muito maior, porque você pensa aqui onde a gente vive, né? Niterói. Aí você tem preocupação com violência, você tem preocupação com o trânsito, o estresse no trânsito, e você tem que bater sempre metas, enfim, metas que às vezes a gente mesmo cria. E eu até brinco, como a rede social também é ruim pra gente. Gente, esses dias eu estava lá do nada, assim, montando uma aula no computador e chegou uma notificação do Instagram pra mim, seu público não vê publicação sua há muito tempo, tipo, mandando publicar. E, gente, é sério isso? A pessoa tentando não ser ansiosa e a rede social te falando assim, você tem que produzir. Então, a gente acha que a rede social também tem muito, né, essa influência. Tem a parte boa de estar ali, olha, hoje muita gente falando, vai fazer exercício, vai comer comida de verdade. Tem muita informação boa, mas também tem muito de te deixar mais ansioso, né? De você achar que tem que estar sempre sendo melhor que o vizinho, né? O sono, aí quer dizer, você não consegue dormir bem. O tempo que a pessoa tem em casa quer ver televisão, não faz higiene do sono, acaba tendo um sono ruim também. E tudo isso vai impactar com certeza lá na disbiose e na saúde intestinal. Até mesmo hidratação, né? As Hidratação. pessoas esquecem de beber água. Não, esquece. E às vezes as pessoas né, falam, sabe o que pra mim? Doutor, não tem como beber água, não. Trabalho na rua o dia inteiro, esse joelho sujo na rua, não quero fazer xixi, não bebo água. Tipo, ele sabe que tem que beber. Sim. Ele nem bebe pra não ter que fazer xixi na rua, porque tá na rua o dia inteiro. Meu Deus. É enlouquecedor, né? E, consequentemente, a microbiota intestinal, ele, né, não funcionando bem, gente, até o psicológico não vai funcionar. Tudo ruim. Tudo é alinhado. Então, a assim, gente tem esse eixo precisa se direto cuidar. cérebro-intestino, né? De não saber quem nasceu primeiro, a depressão ou a constipação, mas a gente sabe que tem uma relação. Tanto que a gente eu até brinco com meus pacientes, eu falo enfesado, guardando fezes, bravo e guardando fezes, não pode não. Então a gente sabe que tem total influência e infelizmente é aquilo que a gente vê, essa roda viva, né? E aí a pessoa também tem desbiose, ela tá extremamente irritada e aí também ela não tem tempo para fazer nada que dê prazer. Sim. E fica nesse desespero de não conseguir sair, né? Daquela corrente ruim.
É. Você falou sobre atividade física, mudando um pouquinho o eixo, mas pegando aí o que você falou sobre atividade física também, melhora a nossa qualidade de vida e tudo mais. E você gosta muito do tênis, né? Você, seu esposo, sua filha. Conta um pouquinho Aham. pra gente, de onde veio essa Gente, eu paixão? costumo dizer que o tênis salvou minha vida, porque assim, eu era aquela criança que pedia pra minha mãe atestado médico pra não fazer aula de educação física. E ela conseguia pra mim. E eu não fazia aula de educação física, eu tinha horror, eu era aquela pessoa extremamente sedentária, eu tinha preguiça de ir daqui e ali. Então, assim, eu me casei com 30 anos e com 50 quilos, porque eu tive que caber no vestido da minha sogra. Mas pensa numa pessoa flácida, naquela geleca frágil que era eu, porque eu era extremamente sedentária. Então, assim, comia bem, sempre comi bem depois da era McDonald's, eu sempre comi bem, mas sedentária demais. E aí, o que que aconteceu? Aí, pelos caminhos da vida e tal, meu irmão jogava tênis, eu comecei a achar legal, depois meu marido foi primeiro, a minha filha pequena também não conseguia ir. Aí eu brinco que eu fui pro tênis para salvar meu casamento, porque meu marido ia pro clube e não queria voltar. Ele ficava mandando mensagem, ai, vai faltar mais um aqui, eu vou ficar mais um tempo, eu fazia jantar, ele não vinha, até que a gota d'água foi o aniversário nosso de casamento, que a gente marcou no clube, para ele poder terminar de jogar, e ele conseguiu esperar a cozinha do clube fechar e não saiu de quadra. Eu falei, gente, ou eu entro nesse negócio, ou eu vou separar. E aí eu comecei, mas como que eu vou aprender? Porque eu fui aquela pessoa que, tipo, na nossa lua de mel, ele comprou um kit de frescobol para me ensinar, ele doou na praia mesmo. Ele, não tem paciência, você não tem nenhuma coordenação, e doou o kit de frescobol. Eu falei, bom, como que eu vou aprender isso? Aí tive um professor, assim, maravilhoso na minha vida, que ele viu que a minha mão eu sou canhota. Aí ele viu que minha mão esquerda não fazia nada no tênis, ele me ensinou a jogar com a mão direita. Gente, que legal. Aprendi com a mão contrária. Foi o jeito que deu. Ele, olha, essa mão aqui que não tem vício, a gente tenta. E aí eu me encantei pelo tênis. Isso já tem uns 8 anos. Minha filha também joga desde pequenininha. E aí o que eu sempre falo para paciente é essa vivência, que às vezes você não tem paciência para uma academia, mas se você gostar de um esporte, de uma dança, de uma luta, é uma coisa que você faz sem perceber, e aí você começa a ter a demanda. Hoje em dia eu também faço musculação, porque primeiro que depois dos 40 é obrigatório, né? Sempre é obrigatório, mas depois dos 40 não tem conversa, ainda mais pra mulher. E para você não se lesionar. Você começa a ver, cara, eu vou ter que fortalecer. E você, quando começa a se movimentar, o seu corpo pede mais movimento, né? Você é totalmente sedentário, parece impossível você caminhar 10 minutos. Depois você começa a jogar tênis 3 vezes na semana, você quer mais, né? Seu corpo te pede mais. Hoje eu consigo também fazer minha musculação com personal, porque sem ele eu conto 1, 2, 3, 10, minto. A gente tem que saber da nossa disciplina, do que a gente consegue fazer ou não. Mas o tênis me salva porque é uma coisa que você faz sem perceber. Por isso que eu estimulo muito o esporte. Você conhecer um esporte novo. Eu vou conhecer um esporte novo com mais de 30. Né? Sou a melhor do mundo? Não. Vou ganhar dinheiro com isso? Não. Mas consigo me movimentar. Né? O que já é muito bom para mim. Para mim já é maravilhoso, já era impossível, né? Pensar, nossa, um esporte novo, uma coisa que vai me fazer ter vontade de sair do sofá. E isso pra gente, eu começo a perceber que até pra alimentação melhora. E a gente sabe que às vezes, olha, tem paciente que fala assim, a doutora falou para eu caminhar, o próprio cardiologista ou algum outro profissional de saúde, não, esse negócio de caminhar 10 minutos não adianta nada. Meu amigo, saiu do sofá, tá liberando endorfina. Tá dizendo pro teu corpo que você tá vivo. Começa, né? Às vezes você começa com uma caminhada e daqui a pouco é o que eu tô falando, o teu corpo vai te pedindo mais, né? E o tênis para mim funcionou muito como isso. Acaba sendo também uma forma de agregar, né? Porque você faz amigos para jogar no clube, então era super contra clube, achava que uma cafonice. Mas quando você quer praticar um esporte, né? Isso acaba integrando. Então a gente vai para lá para praticar esporte, mas acaba tendo resenhas, criando amigos. Para mim foi o melhor dos Muito mundos. bom, né? Engloba muita coisa, né? O bem-estar ali, estar com outras pessoas, atividade física. Que eles falam que é ambiente não obesogênico, né? O que você faz no fim de semana? No geral, marca um barzinho pra... Eu não bebo, tá? Sim. Nada, absolutamente nada. Mas, no geral, as pessoas que bebem vão marcar um barzinho e vão comer e beber, né? Sim. E você ter um esporte que você pode praticar no fim de semana, por exemplo, nesse momento que você estaria fazendo nada e até mesmo ingerindo um monte de calorias desnecessárias, a gente tá lá gastando. Ingerindo caloria também, que aí tem a batatinha frita do clube. Mas pelo menos você tá gastando. E fazendo uma coisa que gosta também, né? Sim, Acaba que te dá sendo um prazer. Por isso que eu também, falo, né? Quando é um esporte, uma dança, você se encantar por aquilo é muito bom. Além do esporte, você falou que sempre se encantou pela docência, por dar aula, por estudar. Conta assim pra gente, desde quando que você decidiu assim, eu quero dar aula? Se eu te contar, você não vai nem acreditar. Eu fui criada basicamente pela minha avó, né? Assim, eu morei desde novinha com a minha avó. E a minha avó era professora primária. E ela deixava a gente rabiscar a porta do guarda-roupa dela. Eu ficava fingindo que estava dando aula, sei lá, com 6, 7 anos. Eu sempre soube que queria ser professora. Tanto que eu fiz meu 2º grau, né? Que agora é ensino médio, formação de professores. Eu falei, cara, mas assim, hoje eu não me vejo dando aula para criança, tá? A gente não tem paciência, não. Então, hoje eu dou aula para adulto, adoro, amo. Mas eu sempre quis dar aula.
Mas a única certeza na vida que eu tinha era que eu queria dar aula. Eu sempre gostei de ensinar. Eu brinco com os meus pacientes que eu falo, ó, eu ensino de professor. Eu não vou mandar você comer isso aqui sem dizer pra quê. Aí eu falo por quê, como é que é a fisiologia. Eu vou indicar uma fibra, um módulo de fibra. Eu explico, olha, por que que não serve com comida? Porque esse aqui vai ter solúvel junto. Aqui a gente tem só a solúvel, você agora só precisa dessa, que funciona assim, desenha o intestino. Então eu tenho essa coisa de ensinar, gosto de ensinar. Eu falo que o conhecimento liberta, né? Então, por exemplo, quando a gente traz pra prática clínica, acho que você só falar, coma isso, não coma aquilo, uma listinha de proibido e permitido, deixa a pessoa muito amarrada, né? Então ele saber os porquês ajuda muito para ele fazer uma troca, para ele entender, não, acho que isso aqui também se encaixa naquilo que ela falou. Então, se eu for comer isso, eu tenho que comer aquilo junto. Então, eu gosto de explicar. E quando eu passo isso, assim, para pós e para graduação, você vê colegas de profissão se especializando e você tendo, assim, alguma coisa para agregar, é muito bom, né? Você saber que você está colocando conhecimentos de verdade, que você está ensinando coisas que realmente você teve vivência. Sim. E também nunca tive essa questão assim de, não, vou trabalhar com a docência e vou largar o consultório, porque eu acho que eles se complementam muito. Acho assim, no consultório eu falo que a gente quem ensina aprende, né? Tô sempre estudando para montar uma aula. Então, se eu tô sempre estudando, o paciente só ganha com isso. Eu tô sempre me atualizando o tempo inteiro. Ao passo que também o paciente, ele traz umas demandas únicas que eu consigo levar para a sala de aula, sabe? Como um caso clínico. Então, para mim, essas duas coisas andam juntas. Não consigo me imaginar só dando aula ou só atendendo em consultório, sabe? Ai, que bom. Chega tanta gente lá nas lojas, né, Ju? O profissional me passou isso aqui, mas eu não sei Sem pra que saber. serve. Sabe nem para quê. Nem sabe o que é o que suplemento é esse. Eu preciso. Tipo, é caro, mas eu É. preciso. Exatamente isso. Perguntam, eu preciso Que mesmo usar isso? isso? Pra que serve? Não me falou, eu só entreguei o exame e ela me passou. E você vê como isso é crítico, porque, por exemplo, vou falar do exemplo da fibra, né, que eu acabei de falar. Um paciente com diarreia crônica. Aí, beleza, a gente sempre tenta com dieta, com comida, e às vezes quando você vê que não tem jeito, ele fala, vou prescrever um módulo de fibra solúvel, por exemplo. De paciente que volta pra mim, eles já vão sabendo tudo, eles dão aula. Mas que me dá o contato e fala assim, Iris, olha, fulano, fui na loja tal, fui na farmácia tal, tentaram me vender essa outra fibra aqui, olha isso, cheio de fibra insolúvel, me dá mais diarreia. Eles sabem, porque eu ensinei. Agora, se eu só passasse uma fibra, o cara vai comprar mais barato e as pessoas, você sabe que graças a Deus eu gosto da Whey, porque eu sei que vocês não fazem isso, mas tem um monte de loja, de farmácia, enfim, de estabelecimentos que vão mudar a prescrição, porque não tem aquilo ali, quer vender de qualquer jeito, enfim, não sei se ganha premiação, não quero nem saber, mas que vai lá e muda a prescrição. E muitas vezes o meu paciente, eu acho difícil ele cair nessa, porque eu explico. Sim. Aí eu até falo, olha, se você tiver dúvida, se você achar que é similar, me manda foto. Que eu te digo se serve ou não. Mas é importante ele saber por isso, porque ele às vezes vai ser vendido, né? Porque ele não vai saber nem o que está consumindo. Isso é muito importante. Na loja, a gente deixa de vender para não vender um produto diferente. E essa é uma das culturas da empresa, né? Isso é muito importante. Não é. E acontece até também de o paciente do nutricionista que não sabe o que é aquilo, ele mesmo chega e fala, não, vou tomar esse aqui. Aí a gente sempre, olha, mano, melhor você mandar uma foto, porque não tá Não é a aí na mesma sua coisa. receita. Ah, tá bom, vou mandar então. A gente Porque- sempre Ou vai pelo orientada preço, né? melhor. Exatamente, Não, pelo né? A pessoa preço, querer é. pelo preço também. Mas Chega e fala, não, vou levar esse outro aqui. Eu tento seguir muito o nosso código de ética, né? Que a gente tem que dar 3 marcas. Sim, Tal, tal, sim. tal. Mas eu não vou negar que às vezes eu falo a verdade. Eu falo, olha só, tem essa e essa. Essa eu prefiro porque é mais clean label. Essa daqui, pouco menos, mas talvez sirva. Agora, também a gente não sabe de tudo, né, gente? Tem muito produto no mercado hoje. Então, eu sou super tranquila. Eu falo, olha, se você achar alguma coisa que parece a mesma coisa, me manda foto. Porque às vezes eu não conheço ainda e acontece, tá? Sim. O paciente me mandar uma foto, nossa, isso é legal, eu nem conhecia essa marca. Acontece. Mas muitas vezes é aquilo que eu falei, não tem almoço grátis. Muitas vezes ele me vem com uma coisa muito mais barata e tal, e você vai ler, mas aí eu falo, de novo dando aula para eles. Aí eu mostro, tá vendo isso daqui? É um aditivo químico desnecessário, nesse outro não tem. Sim, para uma vez ou outra, ok, mas isso que você vai fazer uso diário, já não gosto. as indústrias estão inovando aí. Cada Acho que vez todo mais. mês tem um suplemento novo. Cara, e olha que a gente trabalha ali em loja, então às vezes eu desço assim, tô na loja e falo, isso aqui é novo, gente? Nunca tinha visto isso daqui. Aparece assim, é uma mágica, é aparece muito um produto rápido. novo que ninguém nunca viu. E é exatamente assim mesmo. Os estudos, né? A nutrição é isso, a saúde é isso. Tem estudos novos todos os dias. Verdade. E com isso vão surgindo novos suplementos Você já viu também. aquele episódio da Porta dos Fundos do nutricionista? Que ela tá no meio de uma consulta, ela atende uma ligação. Ah, peraí, que ovo agora pode. Peraí. Ah, ovo agora pode. É uma sátira, né, da nossa profissão. Sim.
E aí, eu falo, às vezes, até brinco contando isso para os pacientes, que eu falo, olha, a questão é que a gente mesmo se culpa, por exemplo. Eu já prescrevi sucralose, quem não? Uhum. Há 20 anos atrás, sucralose era ótimo. Só que você vai estudando, a ciência vai avançando, e você, opa, peraí, não é tão bom para desbiose, não é tão bom para tireoide, então peraí, calma, muita calma nessa hora. Então pode ser, então eu até brinco, eu falo assim, ó, hoje stevia é um dos melhores, hoje. Ainda brinco assim, hoje stevia, pode ser que amanhã descubra alguma coisa. Pois é. Então é isso, sobre si, a ciência é isso, né? Você também entender que vai mudar. E que você, teoricamente, errou no passado, mas você estava trabalhando ali com base na ciência. Sobre erros com pacientes, tem uma história interessante também para contar. E eu sempre falo isso para os meus alunos também. Eu sempre fui muito perfeccionista, estudiosa, e aí, logo assim que eu me especializei em oncologia, eu fiz um e-book desta grossura, assim, muito. Fiz um e-book lindo, digitalizado, eu imprimi lindo, deixava até no consultório, às vezes até. Alguns pacientes eu dava esse e-book impresso enorme, falando de todos os sintomas que o paciente podia ter com tratamento oncológico. Porque eu estudei muito, aprendi e tal, e montei esse e-book maravilhoso. Então eu sabia, se o paciente vai fazer protocolo FOLFOX, ele vai ter isso aqui, protocolo tal, ele vai ter isso aqui, e eu dava aquilo para o paciente. Até que eu descobri que eu estava matando meus pacientes, né? Não, porque você pensa, você sabe que pode ter alguns sintomas que você vai acabar tendo só porque leu. E sabe como que eu descobri isso? Por causa de uma paciente, que ela, além de paciente oncológica, ela tinha Alzheimer, e o filho dela que fazia consulta. E ele me contou uma história muito interessante, por isso que eu falo, né? O paciente, ele te ensina muito. Ele falou assim pra mim, Iris, você acredita que a minha mãe, ela esquece que ela tem câncer? E aí, toda vez que tá chegando perto da quimio, ela fica assim, filho, quando é que a gente vai lá tomar aquele sorinho? Aquilo me faz tão bem. E aquilo me fez refletir o seguinte, olha como somos psicossomáticos, né? Olha como que a gente, só de pensar, tanto que tem gente que tem vômito antecipatório. Antes da quimio, começa a vomitar. Ou seja, não foi nem o efeito do medicamento, mas o nervosismo, né? E aí eu comecei a ver, e eu falo muito isso para os meus alunos, como que a gente tem que também fazer a meia-culpa, e olha, peraí, eu tô errando. Que eu falei assim, gente, meu Deus do céu, imagina o paciente receber um e-book desse dizendo tudo que ele pode ter, é a morte, né? E aí por isso que eu te falei que eu prefiro ser acessível. Eu trabalho com o sintoma que ele tem hoje. Qual o sintoma que tá te incomodando hoje? É isso, tá, então vamos fazer isso. Qualquer mudança você me avisa. Às vezes lá na segunda, terceira sessão que ele vai ter algum sintoma, às vezes nem tem aquele sintoma. E aí sim eu trabalho aquele sintoma com ele. Então, assim, eu trabalhava errado, foi o jeito que eu aprendi, né? Não tem uma receita, né? Porque a gente não sai da faculdade sabendo trabalhar e atender. A gente sai sabendo nada. Né? Exatamente. A gente sabe fisiologia, se estudar. Porque dá pra passar sem saber fisiologia também. Então, a gente sai sabendo o básico. Mas é o que eu te falo, a gente aprende no dia a dia. É um paciente que vai te ensinando. E o que eu tô te falando, aprendi com essa paciente, que eu falei, nossa, então peraí, então realmente tem paciente que não tem todos esses sintomas, e se eu falo pra ele que ele vai ter, nossa, eu tô antecipando uma ansiedade desnecessária. E eu achando que tava dando melhor consulta, né? Era quase que um show no lugar de uma consulta. Imagina você entregar um e-book daquele que eu fiquei anos fazendo aquilo. E não era. Né? Então, acho que na nutrição, na ciência, na medicina, de forma geral, na saúde, a gente tem que estar o tempo inteiro se atualizando e principalmente adequando ao seu público. Né? Isso aqui é legal para ele? Será que eu faço? Será que eu entrego? Aí, às vezes, por exemplo, o paciente que gosta de dieta prescritiva, não faço. Mas tem paciente que depois da terceira, quarta consulta me ajuda com cardápio. Eu não quero que você fique amarrado, eu quero que você coma o que você tem vontade. Mas depois de tanta perturbação, ele senta comigo e fala, então vamos lá, o que você gosta de comer? Porque às vezes falta criatividade, né? Sim. Então a gente acaba adequando um pouquinho ao que ele gosta. Então não vou fazer uma prescrição, mas ajuda a fazer ali um pseudo cardápio para ele dar uma variada. E falo 10 vezes, olha, você não está preso a isso, você pode mudar, são só sugestões. Então é o que você falou desde o início, né? Individualidade, não tem jeito, né? Trabalhar cada um do seu jeitinho. E você sempre teve facilidade para dar aula, né? Porque eu falo muito. E para gravar, como foi? Menina, esse negócio de pandemia foi uma benção. Então, detestava gravar. Detestava falar direto com a máquina. Isso pra mim era surreal. E nunca, sempre fui muito tinha muito repúdio contra isso. Aí, foi no auge da pandemia. Eu tinha um curso presencial. Era Nutrires Cursos. Eu dava aula já, atendia, tinha esse curso presencial para nutricionistas e estudantes de nutrição. Fiz vários cursos, a gente enchia aquelas salas lá do Hotel H, eram ótimos os cursos. E aí, no auge da pandemia, eu tinha um curso enorme vendido para 200 e poucas pessoas, todo vendido. Tipo assim, você imagina você no auge da pandemia ter que devolver mais de 10 mil reais. Aí eu falei, não devolvo de jeito nenhum. Aí falei com meu marido, olha, a gente tem que dar um jeito de entregar isso de forma online. E aí o que eu fiz? Propus a esses alunos, para eles não perderem nada, eu dar 2 cursos. O que eu já ia dar e mais um.
E aí fui eu gravar esses cursos, moleque, caos. Meu marido trabalha, né, com essa parte de som, luz, imagem, enfim. Ele me ajudou muito, né, a montar. A gente montou assim, imagina que num apartamento a gente montou uma mega produção, um estúdio e tal. E aí eu comecei gravando essas aulas e depois esse curso ficou online por um tempão. Porque eu gravei todas as aulas e coloquei para rodar no online. Contratei uma plataforma de alunos. Ela só tá desligada agora porque, como eu falei, sou perfeccionista. Eu fico assim, será que aquilo que eu falei já tá obsoleto? Eu tenho que rever as aulas, tô sem tempo de rever as aulas, então eu bloqueei as aulas. Porque eu não sei se tá obsoleto alguma coisa. Mas falar para a máquina, para mim, foi muito difícil, porque você, quando está dando aula, você olha os olhinhos dos alunos, você está com dúvida. Ou não concordou comigo. Aí eu pergunto se discordou e por quê, se ele tem uma história para contar. E você falando para a máquina é um monólogo, né? E você acaba não tendo essa crítica ou mesmo crítica ou participação de um aluno. E é um exercício importante, não tem jeito. E acabou que foi um caminho sem volta, né? Porque a partir dali que eu comecei a fazer mais coisas no Instagram, na rede social. Minha rede social eu só botava também, fazia postzinhos lá no Canva e tal. E depois disso comecei a gravar mais vídeos. Hoje em dia eu tenho menos... Eu não tenho problema mais não, eu acho. Mas assim, eu tava até falando com vocês antes da gente começar. Que eu falei, olha, eu melhorei muito essa coisa de gravar, porque eu perdi também essa coisa de ficar no perfeccionismo. Porque eu olhava a minha gravação, nossa, minha voz tá horrível. E eu gaguejei. E travei língua. Porque como eu falo rápido, eu acabo atropelando tudo. Atropelo até letras de vez em quando. E atropelei. E falei rápido demais. E não sei o quê. E aí eu tenho uma amiga que me ajuda muito com essa coisa do Instagram, porque ela é super antenada, né? E ela falava assim, Iris, não assista seus vídeos. Grava e publica. E foi o que eu comecei a fazer, porque quando eu assisti, eu achava um monte de defeito, muito defeito. E o meu marido é super crítico, gente. Quem tem um marido e uma filha iguais aos meus não precisa de inimigos. São super críticos. Minha filha falava, mãe, você falou tá 10 vezes. Mãe, você falou né 50 vezes. Mãe, você... A gente tem os vícios de linguagem, né? E aí você vai ver aquilo gravado, você começa a botar um monte de defeito. Parei de olhar. E aí, assim, acho que deu certo. Mas eu perdi aquele desespero. Porque se você falasse assim, vou começar a gravar aqui, você começa a falar, mulher, não saía nada, não saía uma frase, esquecia até os assuntos que eu queria falar. Agora, uma coisa também que eu acho que funciona muito é você falar do que sabe. Sim. Né? Então não adianta você vir pra mim e falar assim, eles fala aí sobre, sei lá, fala alguma coisa difícil. Fala sobre nutrigenética. Não sei. Nutrigenômica, também não sei. Fala sobre a estética. Não sei. Não sei, eu vou ter que estudar muito pra falar e vou gaguejar com certeza. Agora, vai falar de intestino, eu vou ficar o dia inteiro aqui falando. Vou ficar o dia inteiro falando e esqueço até que tô falando pra máquina. E tá tudo bem. Então, acho que hoje eu tô menos tímida. Propriedade sobre o assunto é muito mais fácil, né? Maior. Eu falo isso até pra minha filha, pra apresentar trabalho, que ela fica em pânico. Eu falo, estuda. Se você souber, não vai ter pânico. Ó, tem um episódio legal pra contar pra vocês. Tem um amigo meu que a gente se encontrou num casamento. Aí ele falou assim, fala aquele negócio que tem no churrasco. Eu o quê, doido? Aí ele, aquele negócio que dá na carne do churrasco. Aí eu falei, hidrocarbonetos policíclicos aromáticos. Aí ele, meu Deus, ela não tava lendo mesmo. A discussão dele com a mulher é que quando eu filmei isso falando de churrasco, ela não ia saber essa palavra. Eu sei, poxa, eu dei não sei quantas vezes. E aí ele achava que eu tava lendo. Aí agora vem uma outra coisa que tem me deixado extremamente estressada, que é a tal da inteligência artificial, né? Não sei usar, não quero aprender por enquanto, e fico pensando assim, agora você vê, né? Eu tenho que decorar hidrocarbonetos policíclicos aromáticos, enquanto a vizinha tá olhando lá pro negócio lendo, e a inteligência artificial bota o olho dela pra cá, e ninguém sabe o que ela tá lendo, e eu que tenho que saber pra caramba e dar a mesma coisa. E o dela fica mais bonito, né? Ela tá lendo. Então, assim, essa evolução pra mim é complicado, gente. Assim, eu me sinto assim, uma idosa de 70 anos, eu tenho 45, e falo assim, meu Deus do céu, eu não tô acompanhando a coisa da inteligência artificial, essas novidades, né, de conteúdo. Aí até outro dia uma pós me pediu, Iris, você vai dar aula, você tem que entregar uma apostila, tá? Dá um trabalho danado, que eu tenho uma aula lá de 400 slides prontos, que são 8 horas de aula. Imagina eu ter que transformar aquilo em apostila. Ela, não, Iris, bota no chat GPT, que ele faz a apostila. Eu, não, gente, não faz isso comigo, não, que aí eu vou ficar desesperada de pensar que eu tô sendo uma idiota, né? Porque eu não sei usar, não quero aprender, não vou confiar naquilo ainda, vou ter que começar a abrir mão disso, mas por enquanto não. E vou ter que fazer lá minha apostila de forma manual. Uma coisa que você falou, eu não confio. Sabia? Eu não confio também. Porque é inteligência artificial, tá, gente? Mas eu não confio. Deve ser muito mais inteligente que eu, mas eu sou um alecrim Não é dourado. possível. Acho que eu vou saber fazer. E não adianta. Eu sou muito chata com português. Eu Sim, falo, não, vai ter erro erro de de português. concordância, vai ter erro de português. Você quer vai que eu ter passo muito isso com CapCut, quando você bota a legenda? Aham. Aí minha amiga, bota a legenda e bota pra lá, porque Não, se vai tiver um tudo errinho, errado. as pessoas sabem. Não, gente, tem Vai muito tudo errinho. errado, E as tem pessoas muito. sabem, sei lá. Eu fico corrigindo. E como eu falo rápido, o chat, a legenda não consegue me acompanhar. Ela bota umas palavras nada a ver. Imagina, igual no CapCut, quando eu vou editar o vídeo daqui da Whey, eu tô falando no vídeo, Whey suplementos, eu boto Oi suplementos. É. Eu fico,
Corrige isso. Muito bom. Não dá pra confiar. Iris, foi muito bom ter você aqui, mas assim, a gente já tá chegando ao fim. Só que antes, eu queria que você deixasse uma mensagem pra galera. Uma mensagem de motivação, sobre a nutrição, o que você quiser. Nossa, que difícil, né? Eu acho que eu já falei tanto sobre motivação hoje o dia inteiro. Assim, se eu tiver que deixar uma mensagem que eu sempre falo da nutrição, é exatamente o que eu falo quando a gente traz para a oncologia, né? A nutrição, ela é muito mais linda do que a gente possa imaginar, porque ela não é tão simplista como a gente pensa, de cura ou previne. Ela vai muito além. Acho que com a nutrição a gente consegue trazer qualidade de vida, alegria e um monte de outras coisas. Então, assim, a gente não tem na faculdade uma disciplina que se chama emagrecimento. A gente não tem isso. E por que a gente acha que a gente é profissional emagrecedor? Né? Nós não somos profissionais emagrecedores, a gente é muito além disso. Então, assim, você poder trabalhar com a comida, ensinar para o paciente que ele pode e deve comer, eu acho que é muito mais bonito da nutrição do que você fazer uma lista do que é permitido e proibido, né? Ai, o assunto tá tão bom que eu ficaria 5 horas falando. A gente também gosta de falar, né? Eu imagino, nem pouquinho, né? Já acabou? Como assim, passa tão rápido. Obrigada mesmo por trazer um pouco, 1%, né, da sua vivência aí na nutrição, da sua vida pra gente. Tenho certeza que a galera vai gostar muito. Quero agradecer também a quem assistiu até aqui, a Ju também, que me acompanha. Muito obrigada. Obrigada a Iris. vocês pelo convite, adorei, foi um prazer. Abordamos vários assuntos legais, né? Não foi Né? só um tema, foram vários assuntos bem legais. Então, Se deixasse, a gente ia embora. É. É isso, gente. Sigam a gente aí nas redes sociais. Aqui no Instagram temos outros episódios também do Podway bem legais. E no Instagram, tá? A gente tá sempre postando aí novidades sobre a suplementação, sobre saúde. E é isso. Um beijinho e até a próxima. tchau, tchau.